Nefrologia, você já ouviu falar dessa especialidade médica? Provavelmente não, porque apesar de ser uma das mais importantes, ela ainda é muito pouco conhecida. Eu tô aqui para te contar hoje sobre o que se trata essa especialidade. Na verdade, ela cuida dos seus rins, e é isso que eu vou te contar nesse momento. Então, se você quer saber mais a respeito, fica nesse vídeo. A nefrologia é uma especialidade que trata as doenças renais. As doenças renais, elas são muito mais comuns do que nós imaginamos. E existem muitas pessoas que têm risco de desenvolver doenças nos rins sem saber. Mas antes de falar sobre isso, eu queria te contar quais são as doenças que a nefrologia trata. A principal delas é a doença renal crônica, que é uma doença que vai acontecendo nos rins ao longo dos anos, na maioria das vezes, e que vai fazendo com que o rim vá perdendo o seu funcionamento. Essas pessoas, quando não tratadas adequadamente, ou então, mesmo quando tratadas, vão evoluir para a necessidade de terapia renal substitutiva. E o que seria terapia renal substitutiva? Seria hemodiálise ou diálise peritoneal. Eu acredito que o nome hemodiálise você já deve ter ouvido falar, mas esse é o tema de uma outra aula, de um outro vídeo. Fato é, pessoas com doença renal crônica, elas não sentem praticamente nada nas fases iniciais da doença. Na verdade, os sintomas só aparecem quando a doença já está muito avançada. E o fato é que a entrada em diálise é algo que pode prejudicar muito a qualidade de vida das pessoas. E é por isso que é tão importante fazer o tratamento adequado dessa doença. Além disso, a nefrologia também trata litíase renal, que é o nome médico para as famosas pedras nos rins. Sabe aquelas pedras que a pessoa tem uma dor insuportável, que muitas vezes vai parar no hospital? Pois é, nem sempre as dores acontecem. Por quê? Muitas vezes as pedras são pequenininhas, elas vão crescendo aos poucos, e aí quando elas se mexem lá no rim e começam a tentar sair pelo canal, pelo trato urinário, até serem expulsas em algumas ocasiões, né? Expulsas pela bexiga, são essas pessoas que às vezes não têm sintomas também. A pedra, geralmente, ela só dói quando já tem uma doença, assim, uma pedra muito grande sendo expulsa. Apesar que existem outros tipos de pedras que podem, inclusive, tomar ali o formato do rim e destruir o rim. Você sabia disso? Além disso, a nefrologia também trata pressão alta. Pois é, não é só o cardiologista ou o clínico geral que trata hipertensão. O nefrologista é um médico altamente capacitado para fazer o tratamento da pressão alta. Até porque vários mecanismos implicados na gênese da hipertensão, ou seja, no aparecimento da pressão alta, estão relacionados ao rim. O rim, na verdade, é um dos órgãos mais importantes que nós temos. E quando eles param de funcionar, a vida se torna muito complicada. E é aí que a pessoa vai precisar fazer diálise. Uma outra doença que a nefrologia trata com frequência são as infecções urinárias de repetição. Que são o quê? Aquelas pessoas que têm infecção mais de 2 vezes a cada 6 meses ou mais de 3 vezes por ano. Quem tem infecção urinária sabe o quanto isso pode ser muito complicado, o quanto prejudica a qualidade de vida da pessoa. E o nefrologista é o médico que vai te ajudar com isso. Nós também tratamos doenças que causam perda de proteína na urina, que são as famosas glomerulopatias. Talvez você não tenha ouvido falar, são doenças um pouco mais difíceis de serem encontradas por aí, porque elas são um pouco mais, não são exatamente raras, né? Mas elas acontecem menos do que as outras que eu citei até agora. Mas são muito importantes e podem causar perda do funcionamento dos rins, algumas vezes até em velocidade muito rápida. Além disso, nós poderíamos citar doenças císticas, então pessoas que nascem com cistos nos rins, ou então que tem uma doença genética chamada doença renal policística autossômica dominante, que é uma doença que vai fazer com que haja aparecimento de muitos cistos nos rins e a pessoa acabe desenvolvendo a tal da doença renal crônica que eu falei no início do vídeo. Eu poderia citar várias doenças aqui que são tratadas pelo nefrologista, mas essas já dão para você a ideia do quão importante é essa especialidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar, talvez você esteja aqui
vendo esse vídeo porque algum médico te encaminhou para o nefrologista, você nem sabe muito bem, ou então você talvez já tenha uma doença renal estabelecida e já faça até acompanhamento. Mas o fato é que essa especialidade precisa ser divulgada porque ela trata de doenças que têm crescido muito, que têm levado muitas pessoas à diálise e que, além disso, causam muitas complicações. Os rins, quando eles vão parando de funcionar, a pessoa tem uma série de prejuízos. Ela pode ter doença óssea, anemia, desnutrição. Casos mais avançados podem levar a pessoa a ter enjoo, vômitos sem parar, emagrecimento, uma série de questões. E a diálise, ela resolve alguns desses problemas, mas alguns também precisam ser tratados de outra forma, porque a diálise, ela na verdade vai substituir o rim, o funcionamento do rim, mas não 100%. Então, um dos maiores motivos da existência do médico nefrologista é evitar que o paciente chegue até a necessidade de diálise. Então, se você tem algum tipo de necessidade de acompanhamento com esse médico, procure, não deixe para depois. É muito importante que o tratamento seja feito de maneira mais precoce possível para que os resultados sejam melhores. Nos próximos vídeos eu vou falar a respeito dos fatores de risco, quem tem maior chance de um dia ter doença renal crônica. Então é só você aguardar que logo eu vou postar. Eu sou Olivia Coutinho, nefrologista, e nesse canal você vai aprender sobre as doenças dos rins e também aprender a se prevenir ou tratar aquilo que você já tem. Um grande abraço e até a próxima!